Olá a todos os que me visitam e a todos os amigos e os inscritos no canal Política e Evangelho, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou continuar uma série de vídeos onde eu estou comentando um discurso do presidente Ezra Taft Benson, que se chama Não Confiar no Braço da Carne. É um discurso maravilhoso que ele deu e ele continua falando nesse discurso sobre os dois grandes mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. E muita gente tem uma facilidade maior, né, com a parte do amar ao próximo, uma dificuldade maior com amar a Deus. Porque às vezes amar a Deus significa que você tem que se indispor com o próximo, né? E ele diz o seguinte: o mundo ignora em grande parte o primeiro e grande mandamento, amar a Deus, mas fala muito sobre amar o seu irmão. Eles adoram no altar do homem. Será que Nefe mataria Labão se eles tivessem colocado o amor ao próximo acima do amor a Deus? Será que Abraão teria tomado Isaque para sacrificá-lo se ele tivesse colocado o segundo mandamento em primeiro lugar? Então, o Senhor, ele deu um padrão, né? Jesus Cristo, quando ele disse assim, o grande mandamento é amar a Deus. É o grande mandamento, primeiro. E aí ele deu o segundo, semelhante a esse, mas é o segundo, amar ao próximo. Diz assim, somente aqueles que conhecem e amam a Deus podem amar e servir melhor seus filhos, pois só Deus entende perfeitamente os seus filhos e sabe o que é melhor para o seu bem-estar. Portanto, é preciso estar em sintonia com Deus para melhor ajudar suas crianças ou seus filhos, né? É por isso que a igreja, sob a inspiração do Senhor, encoraja seus membros a olhar primeiro para si mesmos. Então, a minha primeira responsabilidade é comigo. A primeira responsabilidade espiritual, a primeira responsabilidade material, a primeira responsabilidade intelectual sou eu. Eu sou responsável por mim. Essa história de dizer que a sociedade é responsável por mim ou que a sociedade é culpada pelos meus infortúnios, não. O padrão do Senhor é diferente. Eu sou responsável por mim. Eu sou responsável pelo meu bem-estar físico, mental e espiritual. Eu preciso me cuidar. Eu preciso me cuidar da minha saúde. Eu preciso cuidar das minhas coisas materiais. Ir atrás das minhas coisas materiais. E o Senhor está dizendo, né? É por isso que a igreja, sob inspiração do Senhor, encoraja seus membros a olhar primeiro para si mesmos. E então, depois de olhar para mim, eu olho para minha família, né? É interessante que eu vejo assim, gente que tem uma facilidade muito maior de ajudar aquelas pessoas que estão fora da família, de ajudar o vizinho, de fazer um trabalho voluntário, de fazer coisas para estranhos, e uma dificuldade enorme de ajudar os seus em casa, né? Eu prefiro ir lá na creche, ajudar a creche, do que ajudar meus filhos em casa. Eu prefiro fazer tal coisa para os vizinhos do que fazer para o meu marido ou para minha esposa. Então, eu prefiro ajudar meu amigo do que ajudar meu irmão. Isso está errado. Depois, a nossa responsabilidade é com a família. E ele continua, né? E depois da família, então, a igreja, né? Quer dizer, eu tô lá, eu tô ajudando na igreja, tô fazendo a igreja e não faço para minha família. Então, dizer, o Senhor Jesus Cristo, ele diz, se você não tem cuidado dos seus, você é pior do que o infiel. Então, não adianta estar lá na igreja o tempo inteiro e não ajudar a família, né? Então, a gente precisa saber que primeiro sou eu, a família, depois a igreja. E então, né? Então a sua família. E então a igreja. E se for necessário, se depois eu tô com um problema, eu não consigo resolver, aí eu vou pedir ajuda para minha família. Se a minha família não puder me ajudar, se os meus parentes não puderem me ajudar, aí eu procuro a igreja. E se a igreja não puder me ajudar, depois da igreja, se ainda tiver algum problema, aí eu recorro a alguma agência do governo, alguma coisa nesse sentido. Se for necessário, para as outras agências de voluntários para ajudar e resolver os problemas da pobreza, do desemprego, da fome, da doença e do socorro. Aqueles que não são movidos por essa mesma inspiração buscam, ao invés, em primeiro lugar, o governo.
A primeira coisa que fazem é o governo. Tá errado. Esse curso de ação foi feito pelo homem e faz pouco bem em comparação com as abordagens do Senhor. E muitas vezes resulta em fazer um grande dano para os filhos do Pai Celestial, ainda que as intenções possam parecer ter sido nobres. Então, quando a gente procura primeiro o governo, e quando o governo é assistencialista, quando tudo depende do governo, isso não faz bem para o ser humano. Isso escraviza o ser humano. Então, as pessoas estão lá, estão recebendo tipo Bolsa Família. Aí, se eu arrumar um emprego, eu vou perder o Bolsa Família. Então, eu não arrumo um emprego, porque se eu estiver ganhando mais que um salário mínimo, eu não tenho direito ao Bolsa Família. Então, isso é uma maneira de escravizar o homem. E o Senhor, ele não quer isso. Não quer que as pessoas sejam dependentes do governo, porque quando as pessoas são dependentes do governo, os políticos, aqueles que estão no poder, manipulam as pessoas como eles querem. Ó, se você não fizer o que eu estou fazendo, eu vou te cortar o teu benefício. Ó, se você não fizer aquilo que eu estou querendo, se você não votar naquilo do jeito que eu quero, eu vou cortar o teu benefício. E não precisa muito, ele pode fazer por região. Essa região aqui não me apoia, essa daqui não vai receber recurso. Então nós precisamos ser autossuficientes, independente de quem está no governo. E para isso nós precisamos ser autossuficientes dentro da nossa vida, como o determina, como quer o Senhor. Então, se você gostou desse vídeo, curta, espalha, compartilha, conta para os seus amigos e comenta para melhorar o conteúdo desse canal. Obrigada!